Uma peça velha e enferrujada no celeiro pode explicar o futuro da energia em casa melhor do que uma bateria de lítio cara, porque esta bateria não tem medo da ferrugem. Ela vive dela. Ainda está escuro na quinta. São 5:30 da manhã. O vento bate nas telhas. O telemóvel mostra 3 dias de céu pesado e o trabalho não espera. A bomba tem de puxar água. A arca congeladora não pode falhar, porque lá dentro há dinheiro parado em carne e meses de trabalho. Para os pintos, calor não é conforto, é sobrevivência. Se houver estufa, vedação elétrica ou rega automática, tudo fica preso à mesma realidade. Quando a energia falha, a quinta depende do que foi preparado antes. Durante anos venderam ao agricultor a ideia de que independência energética era escolher entre 3 caminhos. A rede é cômoda até o dia em que não está lá. O gerador funciona, mas pede gasóleo, filtros, manutenção, ruído e atenção. A bateria de lítio é rápida, mas quando a reserva passa de umas horas para 2, 3 ou 4 dias, cada quilowatt-hora extra pesa. Em Portugal, isto já não é abstrato. Em 2025, a eletricidade doméstica andou perto dos 24 cêntimos por quilowatt-hora. Uma quinta vive de bombas, frio, motores e ventiladores que parecem pequenos até pararem. Em 2026, a tarifa regulada subiu cerca de 1%. Parece pouco, mas mostra que a energia já não é invisível. O gasóleo também perdeu a imagem de segurança barata. Quando o litro ronda os 2 euros, um gerador deixa de ser liberdade e passa a ser uma torneira aberta para dentro da carteira. Ele pode salvar a quinta, mas se trabalha horas só para manter uma arca, uma bomba e luzes, o problema está no desenho da autonomia. O erro é medir independência pela primeira noite. Para um apartamento, 4 horas de bateria podem ser conforto. Para uma quinta, 4 horas são apenas uma pausa. No segundo dia já se cortam consumos. No terceiro começa a conta séria. Que equipamento fica ligado? Que produto pode perder-se? Que animal depende daquele calor? O lítio é excelente quando é preciso potência rápida, pouco espaço e resposta imediata. O problema é usar a mesma ferramenta para um trabalho diferente. Muitas quintas não precisam da bateria mais elegante. Precisam de energia lenta, longa e teimosa, capaz de manter vivos os consumos críticos enquanto o tempo não colabora. É por isso que a Form Energy chama a atenção. A empresa fala de uma bateria ferro-ar capaz de entregar energia até 100 horas. 100 horas não é mais uma noite, é quase 4 dias. É a diferença entre aguentar um corte curto e atravessar uma falha longa sem transformar cada hora em gasóleo. E o mais curioso é que esta ideia começa numa coisa que qualquer agricultor já viu num portão velho ou num arado no celeiro. O ferro reage com o ar e a água enferruja. E nesse processo, existe energia. Dentro de uma bateria bem desenhada, essa ferrugem deixa de ser perda e passa a fazer parte de um ciclo controlado. Essa é a viragem que parece estranha à primeira vista. No celeiro, a ferrugem é sinal de abandono. Num portão ou numa alfaia deixada à chuva, ela significa perda. O metal enfraquece e a peça deixa de inspirar confiança. Mas dentro de uma bateria bem construída, o mesmo fenômeno vira trabalho útil. A bateria ferro-ar fica simples quando se tira a embalagem futurista. Há ferro dentro do sistema, há ar do lado de fora, há água e um líquido controlado que permite a reação acontecer no ritmo certo. Quando a bateria fornece energia, deixa o ferro juntar-se ao oxigênio do ar. O ferro transforma-se em ferrugem e nesse movimento entrega eletricidade à quinta. Depois, quando há sol, vento ou energia da rede para recarregar, o processo anda para trás. A corrente elétrica força aquela ferrugem a voltar a ser ferro. Ao mesmo tempo, a bateria liberta oxigênio. É por isso que a Form Energy descreve o sistema como ferrugem reversível. A bateria inspira oxigênio quando descarrega e expira oxigênio quando carrega. Isto não é magia, nem é uma promessa de internet feita com pregos velhos dentro de um balde. Uma demonstração caseira pode mostrar o princípio, mas uma bateria agrícola precisa de controlo, proteção, inversor, ventilação, materiais certos e instalação segura. A diferença entre uma peça a apodrecer no barracão e uma bateria real está aí. Uma ferrugem acontece ao acaso, a outra acontece fechada, medida e repetida. Esta ideia também não nasceu ontem. Nos anos 70,
Siemens e Westinghouse já estudavam baterias ferro-ar. Mais tarde, a University of Southern California trabalhou em versões para guardar energia em grande escala. A tecnologia ficou à espera de um problema que combinasse com ela. Durante muito tempo, o mercado premiou outra coisa: telemóveis finos, carros elétricos e ferramentas compactas, tudo com muita potência num espaço pequeno. Nessa corrida, o lítio fez sentido. Era rápido e cabia bem no produto que se vendia melhor. Mas uma quinta não funciona como um telemóvel. Ela precisa de atravessar noites de temporal, dias cinzentos, falhas na rede e períodos em que o sol aparece pouco. Aí, o valor muda. O que conta não é caber numa mala, é aguentar. É aqui que o ferro ganha beleza prática. Ferro é comum, água é comum, ar está em todo o lado. A bateria continua a ser um produto industrial, com engenharia séria, mas a lógica dos materiais depende menos de componentes caros e cadeias distantes. Para um agricultor português, isso muda a conversa. Em vez de olhar para a ferrugem como o fim de uma peça, começa a vê-la como uma pista. O processo que destrói um arado quando ninguém o controla pode, dentro da máquina certa, manter ligada a bomba, a arca e a ventilação da estufa. A força desta tecnologia está nesse detalhe. Ela não usa ferrugem como lixo, usa ferrugem como etapa. O ferro vira ferrugem quando a quinta precisa de energia. A ferrugem volta a ferro quando há energia para guardar. E, se o ciclo for bem desenhado, isto pode repetir-se. Quando se entende este ciclo, a pergunta deixa de ser se uma bateria que trabalha com ferrugem parece estranha. A pergunta passa a ser clara: que parte da quinta merece essas 100 horas de energia? Não vale a pena imaginar a bateria a alimentar tudo como se nada tivesse acontecido. Numa avaria longa, a quinta não precisa continuar em modo normal, precisa continuar viva. A máquina de lavar pode esperar, o forno elétrico pode esperar, mas a água, o frio, a ventilação, a vedação elétrica e o calor dos animais novos não esperam. É aqui que a autonomia fica séria. Um congelador cheio pode gastar pouco, mas guarda muito valor. Uma bomba trabalha por ciclos curtos, só que ao arrancar precisa de força. Uma cerca elétrica consome pouco, mas perder essa linha numa noite de vento cria um problema maior do que a conta da luz. Um incubador não parece carga pesada, mas uma falha de temperatura no momento errado não se corrige no dia seguinte. Por isso, uma bateria ferro-ar faz mais sentido como reserva de fundo. Não é a peça ideal para ligar todos os picos da quinta ao mesmo tempo. É a peça paciente que mantém os consumos críticos durante muitas horas, enquanto o sol volta, o vento aparece ou a rede estabiliza. O gerador continua a ter lugar, só não precisa ser o primeiro reflexo para tudo. Muitas vezes ele trabalha para cargas pequenas, com barulho, manutenção e gasóleo a entrar na conta. Em Portugal, com o litro perto dos 2 euros, essa independência fica cara depressa. A lógica muda quando a quinta separa as tarefas. Para arranques rápidos, como uma bomba ou um compressor, uma pequena bateria de lítio pode fazer o trabalho. Para o fundo longo, onde interessa aguentar, entra uma bateria de longa duração, como a ferro-ar, e o gerador fica para o último nível. Isto não é misturar tecnologia por capricho, é dar a cada ferramenta o trabalho certo. O lítio reage depressa, o ferro-ar aguenta mais tempo, a rede, o sol e o vento alimentam o sistema quando estão disponíveis. A quinta deixa de depender de uma única resposta e passa a ter camadas. Numa semana de mau tempo, isso muda o dia a dia. No método antigo, o agricultor liga o gerador várias vezes, confirma o combustível e escuta o motor à noite. Num sistema mais bem pensado, a energia própria carrega quando pode, a bateria segura o essencial e o gerador deixa de ser muleta diária. O ponto mais importante é desenhar um circuito crítico. Não é o quadro inteiro da casa. É uma seleção limpa: bomba, arca, cerca, comunicação, luz básica, talvez ventilação da estufa e automação de rega. Tudo o que não evita perda real fica fora. Aquecimento elétrico forte, termoacumulador, placa elétrica, ferramentas pesadas e grandes compressores pertencem a outra conversa. Quando a Form Energy fala em até 100 horas, a imagem certa não é uma casa a funcionar como num domingo tranquilo, é uma quinta disciplinada, com os consumos escolhidos, a atravessar quase 4 dias sem transformar cada hora numa decisão de emergência. E quando se passa da teoria para a carteira, a conversa fica ainda mais interessante.
A pergunta certa não é quanto custa uma bateria no dia da compra, é quanto custa manter uma quinta funcional durante mais um dia sem rede, sem sol suficiente e sem queimar gasóleo. A primeira noite de reserva é relativamente fácil. Um bloco de lítio, um gerador pequeno ou uma combinação dos dois podem resolver. O problema aparece quando a falha continua. Mais 24 horas. Depois, mais 24. E, de repente, já não se compra conforto. Compra-se tempo. Numa pequena quinta, um circuito crítico bem escolhido pode precisar de 5 kWh por dia. Não para viver como se nada estivesse a acontecer, mas para assegurar o essencial: arca, bomba, vedação elétrica, luz básica, comunicações e alguma automação. Para 4 dias, isso já pede cerca de 20 kWh guardados. A energia em si, ao preço doméstico português de cerca de 24 cêntimos por kWh, daria perto de 5 euros. Mas esse não é o verdadeiro custo. O verdadeiro custo é ter uma máquina capaz de entregar essa energia no terceiro e no quarto dia. É aí que muita autonomia fica cara. Não por causa de uma lâmpada, por causa da duração. A Form Energy tenta atacar exatamente esse ponto. A empresa apresenta a sua bateria ferro-ar como uma forma de guardar e entregar energia por até 100 horas, usando ferro, água e ar. Em público, também se falou numa meta abaixo de $20 por quilowatt-hora para armazenamento longo, abaixo de 17 euros numa conversão simples. Não quer dizer que amanhã cada agricultor compre uma unidade barata. Quer dizer que a energia longa pode ficar mais barata quando os materiais deixam de ser raros. Isto muda a lógica. O lítio continua valioso, mas é como uma ferramenta afiada para cortes rápidos. A ferro-ar é mais parecida com um reservatório pesado, lento e paciente. Não quer ganhar em tamanho, quer ganhar em custo por hora útil. E essa diferença pode redesenhar uma quinta. Quando a reserva é curta e cara, o agricultor evita automatizar, adia uma câmara fria e depende mais do gerador. Quando aparece uma reserva longa e mais barata, a conversa abre. Rega noturna, ventilação da estufa, frio estável, menos viagens por combustível. As baterias ferro-ar da Form Energy avançam sobretudo em projetos grandes ligados à rede elétrica. Um exemplo conhecido é o formato de 5 megawatts e 500 megawatt-hora, pensado para 100 horas. Isto mostra escala, não um brinquedo de garagem. Para uma quinta, a mensagem não é improvisar com ferrugem, é separar picos rápidos de resistência longa. A indústria habituou-se a vender reserva por peças: bateria, gerador, combustível, manutenção. A lógica do ferro-ar coloca outra conta em cima da mesa. Se o caro é aguentar dias, o material que guarda energia por dias passa a importar mais que brilho. A partir daqui, a ideia deixa de ser comprar a maior bateria que couber no orçamento. O primeiro passo é mais poderoso: decidir o que a quinta tem de manter vivo quando tudo o resto pode esperar. Uma bateria ferro-ar não deve ser imaginada como um truque de bancada, com pregos enferrujados e água suja. Isso explica um princípio, mas não protege animais, alimentos e equipamento. Numa exploração real, entram baterias certificadas, inversor, proteções, ventilação, quadro separado e um eletricista. Autonomia não é improviso, é desenho. O melhor desenho começa com uma quinta crítica. Não é a casa toda, é a parte que não pode parar. Água, frio, luz mínima, comunicação, cerca elétrica, ventilação da estufa, rega e calor para animais novos. Tudo o resto fica fora. Esta separação parece dura, mas dá liberdade. O termoacumulador não disputa energia com a bomba. A placa elétrica não rouba horas ao congelador. A oficina pesada não fica no mesmo circuito que a segurança dos animais. Quando cada carga sabe o seu lugar, a bateria trabalha melhor. O sistema parece uma quinta organizada. Há uma camada rápida para arranques e picos curtos, onde o lítio continua útil. Há uma camada longa, onde uma solução como a ferro-ar segura o fundo durante muitas horas. E há o gerador, não como patrão da quinta, mas como seguro final. Antes de qualquer compra, há um trabalho pouco vistoso: medir. Uma tomada inteligente, um medidor simples ou o registro do inversor mostram verdades que a memória esconde. Um congelador antigo pode gastar mais do que parece. Uma bomba pode ligar demasiadas vezes por causa de uma fuga. Um ventilador sem temporizador vira consumo constante. E em 100 horas,
o pequeno fica grande. 100 watts deixados ligados parecem quase nada. Em 10 horas já viraram 1 kWh. Em 100 horas, viraram 10. Ao preço doméstico português, isso dá perto de 2,40 € em energia, mas o valor real é outro. São 10 kWh de reserva que podiam manter a água, o frio ou a cerca elétrica. É por isso que a primeira economia não vem da ferrugem, vem da disciplina. Tirar cargas inúteis do quadro crítico pode reduzir a bateria necessária antes de escolher a marca. Às vezes, a melhor atualização é trocar um aparelho velho, reparar uma fuga ou pôr um temporizador. Também não se calcula uma quinta pela média bonita do ano. A primavera traz incubadoras, bombas e estufas. O verão traz frio, rega e ventilação. O outono traz armazenamento e oficina. O inverno traz menos sol e mais risco de falhas longas. A conta certa é a do pior dia que ainda tem de correr bem. Mesmo que uma bateria ferro-ar doméstica ainda não esteja à porta das quintas, o princípio já muda decisões hoje. Separar o essencial, medir o consumo real, preparar 100 horas para o que não pode parar, usar o gerador menos vezes e deixar que o sol, o vento ou a rede carreguem o sistema. E isto muda a conta final. A ferrugem deixa de ser curiosidade e passa a ser uma forma diferente de pensar independência. No início, a quinta estava presa à fatura da luz, ao depósito de gasóleo e a uma bateria curta demais para dias difíceis. Agora, a ordem fica simples. Primeiro vem o essencial, depois vem a duração, só depois vem a marca. Imagine uma exploração com arca, bomba de água, cerca elétrica, luz básica, comunicações e ventilação. Se esse circuito crítico for bem escolhido, pode ficar perto de 5 kWh por dia. Em quase 4 dias, são cerca de 20 kWh. Não para viver como se nada tivesse acontecido, mas para impedir que a quinta pare. A diferença entre 8 e 5 kWh por dia parece pequena numa fatura, mas em 100 horas muda tudo. Quem reduz o circuito crítico deixa de precisar de 32 kWh guardados e passa a precisar de cerca de 20. São 12 kWh que não tem de comprar, carregar, proteger, nem substituir. Na prática, vale uma bateria menor e menos gasóleo. É por isso que a primeira bateria de uma quinta autônoma não é de lítio nem de ferro. É o registro. Saber o que consome, quando consome e se precisa mesmo de estar ligado. Um congelador velho pode ser uma fuga silenciosa. Uma bomba pode arrancar vezes demais por pressão mal afinada. A Form Energy interessa porque mostra que a energia longa não tem de depender só de materiais caros. A empresa está a levar a bateria ferro-ar para a produção industrial. A Form Factory deve crescer até cerca de 79 mil metros quadrados, empregar mais de 750 pessoas e chegar a pelo menos 500 megawatts de capacidade anual até 2028. Isto ainda é escala de rede elétrica, não uma caixa para cada celeiro. Em 2026, a Form Energy e a Future Energy Ireland anunciaram um projeto ferro-ar na Irlanda, pensado para entregar energia durante 100 horas. A tecnologia está a entrar em sistemas grandes, mas o agricultor não precisa esperar por uma revolução pronta. A lição serve hoje: separar cargas, medir consumo real, tirar aquecimento pesado do circuito crítico, usar lítio nos picos rápidos, usar armazenamento longo nas horas a atravessar, deixar o gerador para o fim e não para o começo. A indústria passou décadas a premiar baterias leves e rápidas, porque era isso que telemóveis, carros e ferramentas pediam. A Terra pede outra coisa, pede paciência, resistência e energia suficiente nos dias em que o tempo não ajuda. Por isso, uma peça enferrujada no celeiro é uma imagem tão boa. A novidade não é a ferrugem. A novidade é fechar esse processo numa máquina segura, fazê-lo andar para a frente e para trás, usando ferro, água e ar para comprar tempo. Independência energética não é desligar-se do mundo, é deixar de entrar em pânico quando o mundo falha. Quando a ferrugem vira ciclo, o velho inimigo do metal parece uma ideia prática para manter uma quinta viva durante dias.